já especularam, inclusive, na madrugada, né, André? Após o clássico de ontem, a derrota 2-0 para o Palmeiras. Dorival Júnior não é mais o técnico do São Paulo, André Cavalcante. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. É isso, obrigado Luciano Calheiros, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado nos canais Fox Sports. Agora é oficial, o técnico Dorival Júnior não é mais o comandante São Paulino, depois da derrota de ontem para o Palmeiras, mais uma derrota do São Paulo em clássicos nesta temporada em 2018, 3 clássicos paulistas, 3 derrotas, a situação do Dorival Júnior já ficava insustentável ainda na madrugada, a gente sabia que a cobrança dos dirigentes, dos conselheiros para cima do presidente do clube, Carlos Augusto de Barros Silva, o Leco, seria enorme, estava sendo enorme de ontem para hoje, já vinha de algumas semanas essa cobrança por uma troca no comando da equipe e dessa vez até Raí, Ricardo Rocha, Lugano, ídolos são paulinos que hoje integram o departamento de futebol, esses 3 antes imaginavam que seria mais importante o Dorival Júnior ter uma sequência de trabalho, um pouco mais de paciência para que o trabalho do treinador fosse mantido, mas até eles mesmos, depois do primeiro tempo muito ruim, sobretudo por conta do desempenho no primeiro tempo contra o Palmeiras, até eles mudaram de opinião e passaram a acreditar que a situação estava insustentável. Então era uma questão de tempo, uma questão de trâmites também. O São Paulo tinha que comunicar o Dorival Júnior de que ele não seria mais o treinador, a diretoria precisava se reunir, enfim, essa reunião foi feita hoje, há poucos instantes, hoje mais cedo aqui no centro de treinamento da Barra Funda, os dirigentes chegaram a essa conclusão, comunicaram o Dorival Júnior da sua saída e a gente já tem um nome de técnico interino para o próximo compromisso. O São Paulo volta a campo no próximo domingo contra o Red Bull pelo Campeonato Paulista, apesar do desempenho muito ruim, o São Paulo está classificado às quartas de final do Campeonato Estadual e a informação que a gente tem é que a tendência é que o André Jardine não seja mantido, pelo menos a princípio. A diretoria não quer promover já o Jardine como técnico permanente, mas aí fica aquela história, como aconteceu em vários grandes clubes brasileiros, né? O técnico interino, de repente, mostra um bom trabalho, demora também um certo tempo para a diretoria encontrar um técnico em definitivo, um técnico que agrade, que seja um consenso no clube, e aí o técnico interino vai ficando. Se fizer um bom trabalho o Jardine, é até capaz dele ser efetivado, mas a princípio não é essa a tendência, apenas no domingo o Jardine deve ser o treinador de forma interina. Para quem não conhece o Jardine, há um bom tempo já ele desempenha um bom trabalho, faz um bom trabalho nas categorias de base do São Paulo, que ficam em Cotia, na Grande São Paulo, na região da Grande São Paulo. Treinador bastante vitorioso, comandou o São Paulo há poucas semanas na campanha da Libertadores Sub-20. São Paulo não foi campeão, foi eliminado, se eu não me engano, na fase de semifinais, mas é um técnico bastante conceituado quando a gente fala em categorias de base do futebol brasileiro, só que ainda não tem tanta experiência assim para assumir um São Paulo de forma definitiva e comandar a equipe sem ser contestado. Então o André Jardine vai adiar ou cancelar as suas férias, estava em férias, vai ser chamado, inclusive já foi chamado, vai comandar o São Paulo no treino de hoje à tarde, e agora a gente fica à procura, né, da informação sobre quem será o técnico, quem o São Paulo pode contactar nesse momento para ser esse técnico em definitivo. Nomes já falados por aqui em algum momento, principalmente pelos torcedores, não pelos dirigentes. O nome que foi mais falado recentemente, Vanderlei Luxemburgo, pelos torcedores. Existiu uma comoção nas redes sociais depois de uma entrevista do Luxemburgo falando que falta dirigir o São Paulo, rasgando elogios ao São Paulo, que teria esse desejo na carreira dele de treinar o São Paulo um dia. Isso foi muito bem aceito por vários torcedores, não todos, eu não arrisco nem dizer que foi a maioria, mas muitos torcedores gostaram das palavras do Luxemburgo e uma das manifestações dos torcedores aqui mesmo no CT da Barra Funda, a gente ouviu o nome do Luxemburgo sendo gritado por esses torcedores. Então há uma pequena possibilidade dele ser procurado, digo pequena porque esse nome agrada aos torcedores, mas não agrada à diretoria são paulina nesse momento. Aí os são paulinos podem lembrar, por exemplo, do Cuca. O Cuca disse não recentemente a uma proposta do Atlético Mineiro, disse que quer acompanhar a Copa da Rússia. Enfim, não são muitos os nomes no mercado para o São Paulo poder buscar nesse momento, mas a informação quente de agora é que Dorival Júnior não é mais o técnico são paulino, amigos. Legal, legal. André Cavalcante trazendo aí
direto do CT da Barra Funda, o Centro de Treinamento do São Paulo, a informação, a confirmação da demissão do Dorival Júnior. Obrigado, André. Não tá previsto alguma entrevista por aí no dia de hoje? Alguém vai falar sobre essa situação? Explica aí pra gente direitinho essa programação aí de hoje, André. Seguinte, São Paulo já estava com a programação planejada desde ontem, reapresentação hoje às 3h30 da tarde, os jogadores vão se reapresentar naturalmente. Agora esse trabalho não será mais feito pelo técnico Dorival Júnior, não sabemos ainda se haverá ou não uma entrevista coletiva de despedida do Dorival Júnior, para dar uma satisfação para o torcedor, também se despedir dos jornalistas. É possível que isso aconteça, sim, uma entrevista coletiva de despedida do Dorival Júnior, e também teremos um pronunciamento ou uma entrevista coletiva, acho que é até mais provável uma entrevista coletiva com algum dirigente, ou o presidente Leco, ou o diretor de futebol Raí. O São Paulo vai dar sim uma satisfação durante essa preparação da tarde, programada para as 3h30, pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas a tarde será de uma postura, um esclarecimento para o torcedor são paulino sobre essa troca no comando do cargo de técnico da equipe. Legal, obrigado. Obrigado, André Cavalcante. Pintando novidade aí, André, só chamar, a gente retorna aí pro CT da Barra Funda. Combinado? Valeu, André. Beleza. André vai seguir de plantão hoje, né? Acompanhando aí as informações e as notícias do São Paulo. Portanto, Dorival Júnior fora do clube. Felipe Facincani acerta a diretoria, demora para fazer a troca. Como é que você vê essa saída? Calheiro, são inúmeras situações para a gente pontuar aqui e vamos rapidamente. A primeira delas, olha só, vou acelerar aqui o comentário pelo tempo. Desde 2009, o São Paulo teve 17 técnicos diferentes. Uma média de 2 técnicos por ano. É impossível dar certo. Desde a saída do Muricy, naquela troca com o Ricardo Gomes, o São Paulo teve 17 nomes diferentes, não é que foram 17 trocas, foram 17 nomes diferentes, mais a repetição de interinos como o Milton Cruz e o próprio Jardine agora. Ou seja, isso é um absurdo, isso é uma falta de planejamento completo, é impossível dar certo. O que fizeram com o Dorival, para mim, não vou dizer a palavra sacanagem, porque seria muito pesada, mas a partir daquele momento em que se cogitou a demissão dele, demite. Quando se cogita a demissão, quando se faz uma reunião e aí você fica postergando essa pessoa num cargo, jogo a jogo, como estava o Dorival, se você perder, você cai. Isso não existe. Isso é amadorismo. Então, já cortar-se por ali a relação com o Dorival. E terceiro, o São Paulo contratou mal. O São Paulo, mais uma vez, não formou uma equipe sólida em posições que eram necessárias para que o time tentasse se desenvolver. Então é muito fácil só colocar na conta do técnico que no ano passado, no final do ano, naquela troca de diretoria, já não era o nome preferido. A partir dali, quando você empurra com a barriga o nome, então tá bom, Dorival, você fica, mas não tem mas no futebol, não tem vírgula no futebol, ou tem ou não tem. O mais ou menos não serve. O São Paulo tem vivido do mais ou menos. Nem lá, mas nem cá. Mas eu quero mas se não tem, então vai com... Não é assim que funciona. Ou você tem um projeto convicto, fechado, daquilo que você planeja e espera de futebol, ou então sai. E isso tem vivido a diretoria do São Paulo, Calheiros. Eu aviso prévio, como eu vinha dizendo, do Dorival, que a gente tem os números aqui até para mostrar rapidamente, aqui antes de ir pro Paquetá. Se a gente quiser mostrar. Ontem, Fábio, nós estávamos no rádio. Isso. Aí eu lembro de um torcedor no Twitter. Não, porque vocês estão falando que o Dorival jogo a jogo, porque nenhum dirigente esclarece a situação, eles não precisam falar. Eles se mostram pela atitude, eles já estão deixando o Dorival no cargo. Uma vírgula. Atitude, nada, entendeu? Eu acho que mais do que atitude, a palavra no futebol é muito importante. É você provar pela sua comunicação aquilo que você pensa e a convicção de trabalho. No futebol a bola não entra na casinha, não bate na rede. Esses números que a gente está mostrando aqui da temporada do Dorival: 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados, 10 sofridos. O time está classificado, mas se tivesse nos outros grupos teria dificuldade de se classificar. Opa, e como? Enfim. E não definiu primeira posição não. Exatamente. Está definindo essa última rodada. Sabe quem está indo muito bem na temporada? Não é o Dorival, mas é Lucas Paquetá. Tá falando ao vivo no CT Ninho do Urubu. Vamos para lá que